Bom, vocês estão olhando para um legítimo ex-obeso, porque eu nunca vi, o cara emagrece, ele não fica magro, ele fica ex-obeso. Então já clica no gostei, se inscreva no canal, porque eu sei o que é ter muita fome, eu tenho muita fome até hoje, mas eu consigo conservar um percentual de gordura baixo, não sei, mas pelo minimamente digno, vamos colocar assim, e você concorda comigo, mesmo que você, né, faz por pena mesmo, e aí a gente discute aqui, de bom humor, como que a gente faz, né, para quem tem muito apetite. Então, se você tem muita fome, veja este vídeo até o final. E o primeiro ponto que eu vou levantar aqui é: não use moderador de apetite, porque a sua fome hoje é X. Quando você usar o moderador de apetite, quando você terminar de usar ele, vai ser 2x. Só que você perdeu peso, e perder peso aumenta a fome, então vai ser 4x. Se você não controla quando é 1x, como é que você espera controlar quando é 4x? Ou seja, o efeito ele é temporário, é o efeito sanfona. Então o que eu sempre indico para os alunos é o seguinte: não usa moderador de apetite, você tem que resolver isso natural. O moderador de apetite tem sim, né, a sua aplicação, mas está muito banalizado o uso e você está vendo, as pessoas não estão emagrecendo. Então vamos com outras dicas aqui. Uma dica que eu dou muito para os alunos da consultoria que eu gosto muito: se escuta. Você é um cara que, quando começa a comer, consegue parar? Se você é esse cara, divide melhor suas refeições. Faz 6 refeições no dia, 7. Come um pouquinho, tranquilo. 3 horinhas, come um pouquinho, tranquilo. Se você, quando come, já dá um desconforto, faz um jejum. Faz, por exemplo, 3 refeições por dia. Então você come uma, 4 horas depois outra e 4 horas depois outra. Mantém 16 horas de jejum, portanto. É muito bom, só que você tem que ver qual que você se adapta mais. E vale lembrar uma coisa, tá? Isso pode mudar ao longo da vida. Eu fiz jejum por quase 10 anos. Chegou um momento que ficou insustentável para mim. Depois eu posso explicar isso num outro vídeo. E aí eu voltei a comer 4 vezes por dia. E agora eu tô mais controlado. Então testa, e quando estiver perdendo a eficiência, testa algo novo. Uma coisa que ajuda também quando você está com fome é consumir cafeína. Então, por exemplo, uma dica, né? Vai fazer uma dieta de 4 refeições por dia. Beleza. 4 refeições é um número bom? Falei disso no meu curso de dieta. Então vai de 4, que você não vai errar. O que você pode fazer? Deixa a primeira e a segunda refeição menores, a terceira e a quarta maiores. E você pode usar um pouco de cafeína nessas 2 primeiras. Então eu faço um café da manhã menor e mando uma cápsula de cafeína, sei lá, 210 miligramas. Aí tem que ver o quanto você se adapta. E aí você controla a tua fome com a cafeína e guarda a caloria para a noite. Beleza, eu faço isso, eu gosto. E aí à noite, o que eu uso? Psyllium. A Psyllium é uma fibra, né? O editor Bonitão vai escrever aqui, que o pessoal sempre pergunta. Ela é uma fibra que deixa a digestão mais lenta. Então, antes de começar a comer, vou começar a comer 6 horas da tarde. Logo antes, 5h55, eu mando água, Psyllium, eu mando 10 gramas, tá? Tem que ver o quanto você se adapta. Mas de 5 a 15 gramas é um bom valor. Manda ela com água e começa a comer. Você vai perceber que a saciedade vai aumentar muito. Então você segura durante o dia e segura durante a noite. E aí na última refeição do dia, por exemplo, eu gosto de colocar muitos alimentos de baixa densidade energética, que é a hora que eu tenho mais fome. Então ali eu faço a minha maior refeição e eu ainda coloco folhas verdes, pepino, abobrinha, berinjela, vegetais no geral, tá? Eu fiz um vídeo aqui falando dos alimentos que você tem menos densidade energética, tá? Os alimentos menos calóricos do mundo. Então lembra de procurar lá no Twin Mais Tema e você usa todos eles naquele momento que você tem mais fome. E aí, de fonte de carboidratos, eu gosto de optar muito pelo feijão, tá? O feijão tem pouca caloria e dá muita saciedade. Então se eu sinto que aquele dia eu tô com muita fome, ou aquele horário tá me dando muita fome, eu troco o carboidrato, sei lá, da batata doce e coloco do feijão. Você vai poder comer mais feijão e o feijão dá mais saciedade grama por grama. E eu também gosto de usar a clara de ovo. Por exemplo, 100 gramas de frango, a gente vai ter 30 gramas de proteína, tá? Isso pesado pronto. 300 gramas de clara de ovo, eu compro a pasteurizada, que eu não gosto de jogar a gema fora, você vai ter 30 gramas de proteína. Ou seja, você come 3 vezes mais. Então você come feijão e clara de ovo, joga um monte de salada, o que dá? Vai explodir minha casa. Não, você vai ficar saciado. E também vai explodir sua casa. Mas essa combinação vai mais além. Qualquer combinação de carboidrato com proteína, você já diminui o seu apetite, porque a proteína freia a digestão do carboidrato. E gordura também. Leandro, você fala gordura, né? Tem gente que escreve nos comentários que eu falo gordura, então é gordura mesmo. Gordura junto, você também aumenta o tempo de digestão. Então vamos supor, você comeu arroz e frango, e você coloca uma colher de pasta de amendoim, não precisa ser junto, né? Ainda que o meu irmão come macarrão com pasta de amendoim, vai saber.
Comer pasta de amendoim, você vai ter uma digestão mais lenta, só que aí tem que tomar cuidado, porque você também adicionou muita caloria. Então a gordura tem que ser cuidado. Ao contrário do que o pessoal imagina, e eu falo isso porque eu abro caixinha de perguntas no Instagram todo dia, tá? Me manda a sua lá. E o pessoal pergunta direto, fruta no emagrecimento. Fruta no emagrecimento é excelente, pessoal. Olha a tabela nutricional de mamão, de melão, de morango, de manga. Todos eles têm baixa densidade energética e você pode comer muito, e é muito nutritivo. Então, fruta é excelente. Estou com fome. Eu vou comer 100 gramas de batata ou eu vou comer 300 gramas de melão? Entende? Isso vai me dar muito mais saciedade. Ao invés de eu comer 2 fatias de pão de forma, eu como 3 maçãs. Então, frutas são excelentes. E o limão, a gente pode usar ele com stevia, né, que é um adoçante natural, que não causa mal nenhum. Então, limão, né, suquinho de limão, água e stevia. A gente tem uma bebida para acompanhar a refeição 100% saudável e basicamente irrelevante do ponto de vista calórico. Uma sobremesa também que dá pra gente usar, né, porque fruta tem caloria, não é muita caloria, mas tem. Agora, a gelatina zero é muito tranquilo, não tem valor calórico relevante, pode considerar zero mesmo. Então terminou de almoçar, quer comer um chocolate? Come a gelatina zero. Ah, Leandro, mas não é a mesma coisa. Pô, mas aí você tá me chamando de palhaço. Eu sei que não é a mesma coisa, não sou bobo. Mas, você pode comer 500 gramas de gelatina zero de prejuízo, e o outro 4 quadradinhos de chocolate e já pode atrapalhar a tua estratégia. Então você tem que começar a pesar essas escolhas, porque as escolhas que você faz, elas são todas entrelaçadas. Como se fosse um monte de blocos, um amarrado no outro. Você está puxando a corda aqui, está vindo todos esses blocos. Ah, então o chocolate é mais gostoso. Sim, mas tem um monte de caloria, vai atrapalhar meu emagrecimento. E eu vou continuando puxando, vai atrapalhar o emagrecimento, eu vou ficar triste. Então eu vou na gelatina zero. Lembra sempre disso. Quando você escolher alguma coisa, essa coisa está amarrada em várias outras. E lembra dessas várias outras. Provavelmente vai ser muito mais fácil você negar isso. Agora, tem 2 tipos de disfunções, que eu já atendi vários alunos com isso aí acontece muito, que a pessoa quer fazer tudo certo, mas não consegue. Né? Então, por exemplo, disfunção emocional. O cara que tem depressão, ansiedade, às vezes o pessoal pergunta, aluno pergunta muito isso. Leandro, o psiquiatra prescreveu para mim uma medicação para depressão. Vai atrapalhar o resultado? Meu amigo, quem tem depressão que não consegue o resultado? Vai melhorar o teu resultado. O cara que é ansioso não consegue fazer dieta, não consegue treinar. Então, veja essas disfunções emocionais, façam terapia. Leandro, eu sou contra a terapia. Tudo bem, então busca alguma coisa para te dar um conforto emocional. Pode ser um terapeuta, pode ser se aproximar mais de Deus, pode ser os dois, eu não sei, mas busque alguma coisa para cuidar do seu emocional. Vou perguntar para você, se você está treinando e tal, quantas vezes no último mês você cuidou do seu corpo? Você fala, Leandro, eu fui 5 vezes para academia, então eu fui 20 vezes eu cuidei do meu corpo durante o mês, e os outros era descanso, então todos os dias, não é? Ok. E do seu emocional? Quantos dias você cuidou? Já parou para pensar isso? No último ano, o que você fez pro seu emocional? Então, se ele tiver um lixo, é meio que óbvio, mas pode ser também uma disfunção hormonal, um hipotiroidismo, uma testosterona baixa, uma péssima sensibilidade à insulina. Para isso, né, dá uma olhadinha com o médico, faz alguns exames. Tem vídeo aqui no canal falando sobre esses exames, tá? E por último, eu vou deixar a indicação desse vídeo aqui, pessoal, que é o sono. O sono regula o nosso apetite. Então, se você dormir mal, você está ferrado. Se você dorme mal, para a sua vida. E dá uma olhada nesse vídeo com meu amigo Eslen Delanogar, que é neurocientista. Então não é para comprar produtinho da Oficial Pharma, ainda que o sono perfeito deles é muito bom. Mas você não pode comprar um sono bom, você tem que fabricar. Então você pode usar o sono perfeito da Oficial Pharma, beleza, mas você tem que ver esse vídeo aqui.